partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. É claro, não é o mesmo nível, porque ele é mais jovem, tem 27 anos, pertencia ao Flamengo, né, quando surge nas categorias de base, fez a mesma base ali com o Vinícius Júnior, com outros jogadores, né, na categoria de base do Flamengo, que logo depois foram negociados. Jogou em 2020-21 pelo Apoel, lá do Chipre, foi bem, 26 partidas, depois foi lá para o futebol português, ficou um tempo até ser comprado, né, pelo Leixões por R$ 1 milhão, tá? Só 150 mil euros, um valor baixo do investimento na sua contratação, mas já está na reta final de contrato lá na segunda divisão, tá, do futebol português. Até jogou em algumas partidas pelo Moreirense e pelo Santa Clara na primeira divisão do futebol português. Um jogador que tem muita facilidade também para sair jogando, tá aqui o mapa dele nessas últimas 2 temporadas. Não vive uma fase muito boa, então acredito eu que poderia sim ser viável, né, pensar nessa contratação. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, né, sobre o atleta? Igual eu falei, está em fim de contrato, poderia ser uma alternativa um pouco mais barata, não tão bom quanto o Lucas Maia, mas enfim, vou trazer aqui algumas opções no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art of Foot. Bora chegar a essa próxima meta aqui no YouTube, que é de 72 mil inscritos. Então, se você está assistindo e ainda não se inscreveu, conta com o seu like, com a sua inscrição, que certamente aqui nos ajuda bastante, beleza? Então, eu vou deixar aqui essa matéria, né, do Alberto Maia, falando um pouco mais sobre o mercado de transferências, e ele ainda fala que o elenco não está fechado, né? Eu vou deixar aqui, ó. O elenco ainda não está fechado, precisamos fazer 2 contratações pontuais, um zagueiro e um lateral esquerdo. Por isso que eu estou batendo aqui nessa tecla, justamente sobre isso com vocês. Então, tá aqui, ó. Ele fala aqui, ó, depois continuaremos monitorando o mercado para alguma contratação pontual. Então a tendência é que chegue aí esses defensores antes do início do estadual ou no meio, né, desse mês de janeiro. Até uma outra sugestão aqui é o Rodrigues, lateral esquerdo também do Santa Cruz, esteve por último na Série D, tá, vai disputar agora a Série C também, onde ele já disputou outras vezes pela Aparecidense, né? Tá aqui em 2024, 9 partidas pela equipe goiana, em 2023 também, 17 partidas e uma assistência, ano que a Aparecidense quase sobe, né, também para a Série B. Enfim, na Série D foi bem pelo Santa Cruz, onde já somou também bons números no Campeonato Pernambucano. Não é tão fácil imaginar esse jogador, por quê? Porque ele tem vínculo com o Santa, talvez o Santa Cruz tenha outros nomes no mercado para lateral esquerdo, mas mesmo assim, nem que ele fique um reserva imediato para jogar pelo menos 30 partidas numa temporada. Até porque o Santa Cruz e o Paysandu estão na Série C, então se liberar um jogador de graça, né, para um rival, talvez não pegue muito bem. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer sobre o jogador que já soma, né, somou um pouco mais de 100 jogos pela Aparecidense e fez quase 30 partidas pelo Santa Cruz, sendo titular na temporada passada. Bora mais um aqui, que é o Alisson, defensor que está no Água Santa, vai disputar o Campeonato Paulista, mas o Paulistão termina em março, ou seja, daria tempo para chegar para a Série B, e já trabalhou com o técnico Júnior Rocha no Caxias na temporada passada, tá? Foram 24 jogos pelo Caxias, 3 gols pelo Caxias, né? Na reta final aí, inclusive dos últimos 8 jogos, ele jogou 7 como titular, somente no jogo de volta contra o Londrina, que ele foi reserva, mas ainda assim jogou faltando 9 minutos para o fim. Então, já conhece o treinador, tem 30 anos, zagueiro destro, 1,88 m, vai fazer aí essa disputa pelo Água Santa no Campeonato Paulista, e a tendência é que depois ele fique livre, né, no mês de março e tudo mais. Já teve outras boas passagens pelo próprio Floresta, de 2020 a 2022, boa passagem pelo Ferroviário, inclusive naquele ano, 2023, ele marcou 10 gols em 33 partidas. É o número de um atacante jogando como defensor, além também desse último ano pelo Caxias, com os altos e baixos, ainda assim foi muito bem. Situação bem parecida também com o Gustavo Henrique, zagueiro de 26 anos, destro, que estava por último no Caxias, 4 jogos nessa reta final, a pedido do técnico Júnior Rocha, esteve na Portuguesa até a Portuguesa ser eliminado na Série D, né? Aí ele foi para a Série C no Caxias. Volta para a Portuguesa, vai disputar o Campeonato Paulista, e se aparecer uma proposta, como foi, né, nesse último ano, pode ser sim que ele vá, né, jogar, por exemplo, no Paysandu ou em algum outro clube. É claro, a Portuguesa só liberou ele de empréstimo depois do período que ele esteve livre de fato, né, porque antes disso ele não foi emprestado até a Portuguesa não ter mais calendário para 2025. Talvez possa ocorrer algo similar em 2026, eu ficarei de olho também. Jogador que revelado na base do Bahia e do Atlético Mineiro, tinha vínculo com o Bahia até o fim de 2024, passou bem na Série B também por Sampaio Corrêa em 2023 e CRB em 2024, até assinar esse vínculo definitivo com a Portuguesa, que vai, né, até o final dessa próxima temporada.
E só para terminar aqui também de jogadores do Caxias, temos aqui o Marcelo Nunes, que estava aí no Caxias nessa última temporada, foi titular, 31 jogos, também foi uma contratação a pedido do técnico Júnior Rocha, 27 anos, posição que o clube está carente. Eu acho um bom nome também, tá? Acho que chegando o Gustavo Henrique, ou outra peça, e o Marcelo Nunes para lateral esquerda, eu acho que poderia sim ser uma boa opção. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. E só para finalizar, tem dois últimos aqui. Tem até, eu deixei aqui o Pato, 31 anos só, 1,69 m, muito mais habilidoso, né? Não é aquele cara de correr demais. Eu acho que poderia sim ser uma boa opção. Tá aqui o desempenho dele quando estava lá na China, 2022, ó, 3 gols, 6 assistências, cara caindo por todos os setores do campo, e que depois desses meses, né, parado, eu acho que pode ser uma boa pensar, né, retornar às atividades, certamente com não tanto espaço, igual eu falei, na Série A também, eu acho que poderia ser uma boa opção para o Paysandu. Mais um que também é o Rafael Santos, né, lateral esquerdo, 27 anos, que ficou livre no mercado. Até me surpreendi, jogador que estava por último no Colorado Rapids, lá da MLS, onde terminou o ano com 7 partidas, 1 gol e 2 assistências, né? Ele viveu altos e baixos no Orlando City também, eu vou deixar aqui os números dele para vocês. Temporada de 24 ele até foi titular, 43 jogos, 1 gol e 3 passes, diferentemente da temporada no Orlando City, né? Vou deixar aqui na MLS então de 2025. 24 partidas, metade como titular, 1 gol e 2 assistências. 2024, 37 partidas, 18 como titular. E 2023 também, boa parte da temporada jogando como titular. Jogador que pertencia ao Cruzeiro até ir para a MLS, né, no Orlando City. No Brasil, ele jogou bem pelo Cruzeiro 2018, 2019, quando o time estava na Série A. Ele fez algumas partidas. Depois, bom Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, boa Série B pela Ponte Preta em 2021. Volta para o Cruzeiro em 2022, o Cruzeiro já tinha vários laterais esquerdos, né? Acabou que ele joga a metade do ano, 30 jogos, 1 gol e 4 assistências, e termina 2022 pelo Curitiba naquela ocasião, né? O Curitiba na Série A do Campeonato Brasileiro, ele foi titular na reta final até ir jogar, né? Lá na MLS. Aqui no Cruzeiro, ó, na Série B, até que foi bem quando estava em 2022, até ir para o Curitiba. 2021 pela Ponte, 3 gols e 4 assistências, lateral que é bem ofensivo também, era bom em cobrador de faltas também, né? Então assim, eu acho que poderia ser uma boa. Acho que ele tem mercado numa Série A? Talvez para um reserva ou algo assim, até porque ele só tem 27 anos, mas enfim, se eu fosse o Paysandu, se pudesse ir atrás de um jogador, eu iria dele, até por conta de não ter, né, que pagar por conta de contratação e tal, porque está livre no mercado. Bora para mais um aqui também, que é o Ricardo Hiller, que estava no Vitória nesse último ano na Série A, somou 34 jogos no ano, mas na reta final do ano não conseguiu jogar com frequência. Eu acho que poderia ser uma boa também, jogador que já tem 31 anos, jogou 2024 quando veio para o Vitória, né? Jogou bem, 19 partidas na reta final da Série A. Lá na Arábia Saudita ele vinha de uma fase crescente também, onde sempre foi titular no meio de campo, e altos e baixos aqui no Brasil, né? Surge no Luverdense, aquele Luverdense que sai da Série D para a Série B e quase sobe para a Série A, né? Ele fez parte. Chegou até o Braga de Portugal, não conseguiu muito bem, passou no Bragantino 2019, conquista o acesso para a Série A, joga no Bragantino 2020, 2021, até ir lá para a Arábia. Eu ficarei de olho, acho que é um nome interessante, difícil imaginar porque o Paysandu está na Série C, mas de qualquer forma, trazendo essa opção aqui para vocês. Outro aqui, igual o Paulinho, né? Já tem tempo que eu falo dele, é do Alan Souza, jogador que está livre no mercado depois dessa sua passagem lá na Arábia Saudita, onde somou pelo menos os números que temos aqui, ó, 10 partidas e 1 gol. Então ele foi comprado por 8 milhões de reais em 2023, não conseguiu jogar com muita frequência, mas enfim, vinha de uma fase muito boa lá no futebol da Dinamarca, né? Olha, até ele sair, ó, a última temporada dele completa, 33 jogos, 13 gols e 6 assistências. Antes dele ir embora, 7 partidas ele tinha 1 gol e 5 assistências, né? 6 participações em gols. Aqui no Brasil, nunca jogou profissionalmente, só na base. Foi bem por Catar, futebol da Bélgica e principalmente na Dinamarca, por 2 clubes, um dos mais reconhecidos de lá, né? Tirando o Copenhagen, esse BK aqui e esse outro que chama também Aalborg BK. Enfim, ele foi bem por essas equipes e aí está à disposição no mercado, né? 28 anos, não joga já tem um tempo, né? Desde do meio do ano, junho, onde ficou livre do seu contrato. Aqui no site, o Gol não está atualizado. Aqui já no SofaScore a gente encontra mais números, 15 jogos com 3 gols e 2 assistências, podendo jogar de ponta direita e ponta esquerda, uma média bem interessante. Já lá no futebol da Dinamarca, né? Vamos pegar aqui o último ano dele completo, foi aqui, ó, no total 28 jogos, 2 gols e 3 assistências, e na última temporada de fato com mais 8 gols e 6 passes, até ser comprado por 8 milhões de reais. Ficaria de olho, viu? Não é um nome muito conhecido,
Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de nomes estão aqui para vocês e outros vídeos